Recentemente eu terminei de ler um livro muito bom sobre como escrever diálogos, que se chama Diálogo, do Robert McKee. E esse livro me inspirou a fazer esse vídeo com certeza. Fala galera, Galera Pinheiro aqui, e esse vídeo vai ser uma série de dicas, sobre como você escrever melhores diálogos, como escrever textos melhores no seu quadrinho. Porque eu sei que o quadrinho é muita imagem, mas também é texto. Na verdade, a graça do quadrinho é justamente que ela é um resultado maior do que a soma do texto com a imagem, Então meio que 1 mais 1 é mais do que 2 no caso dos quadrinhos. E isso é muito legal. Então, pensando por esse lado, o texto é muito importante. Então fazer um bom texto, um bom diálogo, fazer bons balões faz muita diferença na hora de um quadrinho ser bom ou não, E aí, depois de ler esse livro, que é um livro que, honestamente, não fala de quadrinhos, fala sobre o diálogo no teatro, no cinema e na literatura, ele menciona o quadrinho algumas vezes, mas muito pouco, mas não importa, porque as técnicas que ele fala ali de diálogo são muito úteis para qualquer tipo de formato de narração. Então o quadrinho pode se aproveitar muito de muita coisa que está naquele livro. E aí eu fui pesquisar, Fui falar, não, eu quero fazer um vídeo sobre isso, E como que eu posso pegar dicas boas para escrever bons diálogos em quadrinhos, e não só o do McKee. E eu descobri que isso já foi feito, porque o André Diniz, que é um quadrinista, que até já veio aqui no canal, o link está na descrição pro vídeo que eu fiz com ele, é um cara que, ele até vive disso hoje em dia, ele mora em Portugal fazendo quadrinhos, é um cara que tem um trabalho muito bom, inclusive, abração André, e ele tem uma sériezinha de imagens que ele fez que tem umas dicas muito, muito boas. Então eu falei, cara, não vale a pena eu fazer um vídeo sobre isso, eu vou fazer um vídeo simplesmente lembrando da galera das dicas do Diniz, porque elas são realmente muito, muito boas. Então, assim, recomendo vocês seguirem o André Diniz, o cara tem um trabalho excelente. Além disso, ele tem esse tipo de coisa, Ele bota, às vezes, dicas interessantes pra você fazer quadrinhos melhores. Então sigam ele aqui, vou botar o link todo na descrição de todas as redes dele. E vamos falar um pouco sobre as dicas que ele deu, Que eu vou fazer não só uma leitura das dicas, mas eu vou dar alguns insights meus, sobre as dicas que ele dá, tá bom? Então a primeira dica que ele dá é a seguinte: evite usar a voz passiva. Então, para quem já teve aula de português na escola, e eu espero que todo mundo que está lendo, que está vendo esse vídeo já teve, sabe que existe voz passiva e voz ativa, E a voz ativa é quando o sujeito faz o verbo, então, eu comi mamão, E a voz passiva é quando o contrário acontece, então, o mamão foi comido por mim, sabe? Então, no caso da voz passiva, a frase é muito mais embolada, tem muito mais palavras, porque você tem que fazer todo mundo meio que inverter a ordem das coisas, Quase como o Yoda fala. Então, eu sei que no português, pelo menos aqui no Rio, a gente fala muito isso. É diferente do inglês. No inglês é muito, muito, muito comum você fazer a voz ativa sempre. A voz passiva é muito rara e ela soa meio em embromação, muitas vezes. Mas em português a gente usa bastante, mais do que talvez a gente deveria usar. Mas o lance é que no quadrinho a gente tem muito pouco espaço, Então, o poder de síntese é essencial. E você falar exatamente o que tem que ser falado. Então, usar palavras muito precisas faz diferença. Então, você colocar a voz ativa geralmente é muito mais útil narrativamente do que a voz passiva. Então, evitem a voz passiva sempre que possível. Tem horas que não tem como a gente evitar, mas evitem sempre que possível. Outra coisa legal que o André Diniz fala, e o McKee também bate nessa tecla várias vezes nesse livro, é que você tem que evitar colocar a palavra mais impactante da sua frase no início da frase. Porque senão você mata a surpresa, o suspense daquela frase, Então, por exemplo, o meu amigo chegou aqui na minha casa ontem e atirou em mim. Isso é muito mais impactante do que eu falar: o meu amigo atirou em mim quando veio aqui ontem na minha casa, entendeu? Porque o atirou em mim é muito mais impactante, é realmente o que eu quero falar, O resto é contexto, A ação foi atirou em mim. Então, se eu deixo isso pro final, eu mantenho o cara naquele suspense, tipo, e aí, o que ele fez? O que ele fez? Só que é um suspense que ele é muito curtinho, porque é uma frase só, mas isso faz diferença. Você faz várias frases assim, você acaba criando, deixando o cara sempre tipo, e agora? E agora? E o cara fica incentivado, fica motivado a ler sua história, que ele quer continuar lendo, entendeu? Isso parece bobeira, mas faz muita diferença. Quando você pega um quadrinho que tem esse tipo de escrita, em comparação com um quadrinho que sempre dá o ouro no início, o cara é mais fácil você perder a motivação de ler aquele quadrinho. Então faz muita diferença colocar sempre que possível, é claro, o âmago da frase, o que você realmente quer dizer, a parte mais importante, no final. Uma coisa que pode acontecer também, quando a gente está escrevendo sem pensar nesse tipo de coisa, é a gente criar ritmos sem querer, que são ritmos chatos, ritmos enfadonhos. Por exemplo, eu crio, 5 frases seguidas que são sempre verbo, nome e adjetivo. Então, por exemplo, comi mamão verde, depois andei pra cidade cinza, depois dormi na cama molinha. Então, eu acabo criando um ritmo, um tan tan tan, tan tan tan, uma coisa meio
chata, entendeu? Fica realmente repetitivo, sabe? E isso não é muito bom para criar fluidez para sua narrativa. Então evitem esse tipo de coisa. Mesmo que sejam frases que poderiam ser escritas igualzinha, sempre em 3 palavras é um exemplo, tá? Mas que sejam escritas iguais, tenta variar a ordem, muda a posição das coisas, usa palavras diferentes, usa palavras de tamanhos diferentes, né? Então tenta criar uma narrativa fluida, sabe? Para não ficar ritmozinho chato. A menos que, isso é um caso legal, né? Que o seu personagem seja um cara muito chato. Um cara que é todo, sei lá, metódico e sempre na caixinha, quadradinho. Então nesse caso talvez seja legal você fazer ele falar assim, né? Porque você passa uma outra camada de que o cara é chato, porque até ele falando é chato. Mas aí é uma característica de personagem, né? É uma caracterização. Se você bota o seu quadrinho inteiro assim, o seu quadrinho inteiro vai ser chato, sabe? Então, muito cuidado com isso. Assim como é importante ter cuidado com rimas involuntárias, né? Porque às vezes a gente fala, por exemplo, eu cheguei no caixão e fiquei com depressão e aí atirei no meu cão, sei lá. Nossa, não tem nenhum sentido essa frase, mas enfim. Entendam que eu, sem querer, rimei 3 coisas que não tem nenhum sentido e que não precisavam ser rimadas. Eu podia ter construído essa frase de outra forma para evitar essas rimas sem querer, né? E essas rimas sem querer, de novo, criam um ritmo meio chato, meio enfadonho, parece uma poesia mal feita. Então evitem isso, a menos que seu personagem seja um cara que fala rimando, tipo o Etrigan, né? Sei lá. Mas é um caso muito específico. Em geral, a gente evita colocar essas rimas porque elas vão criar esse ritmo estranho. E assim, essas dicas todas que eu tô dando, que são basicamente o que o André Diniz falou, vocês estão vendo as imagens aqui, né? São, na verdade, quase todas resolvíveis com uma revisão bem feita. Então, escrevam o texto de vocês e depois, a cada página, ou a cada, sei lá, a cada 2 páginas, a cada capítulo, não sei, lê de novo, né? E tenta ver o que está fazendo de errado. Eu sei que a revisão, a autorrevisão é muito complicada, porque você não vai pegar erro de português, você não vai pegar algumas coisas. É importante a revisão ser feita por outra pessoa. Mas a revisão não de erros de português, né? Mas de construção estrutural do seu trabalho, é importante que você faça também, tá? Depois você vai fazer e alguém vai revisar para você depois também. Mas você tem que fazer para você entender, depois de um tempo sem ler aquilo, o que você fez de certo e o que você fez de errado, né? Para você talvez poder achar esses pequenos errinhos e consertar eles antes que tenha um problema maior, tá? E com o tempo, você revisando várias vezes, você vai percebendo os tipos de vícios que você tem e tenta evitá-los, e assim você consegue, ao longo do tempo, não fazer mais isso, né? Então fica meio natural você escrever bem. Então escrever bem não é uma coisa que nasce em você, não é dom, tá? É prática. Então você praticar escrever bem vai fazer você escrever melhor, cada vez melhor. Então, continuando, outra dica é você evitar ser prolixo, né? Porque o quadrinho, quase que por definição, é uma mídia sintética, né? Porque você tem o texto e a imagem para te ajudar a contar a história. Você não precisa falar tudo no texto, tem muita coisa que está na imagem. Então você pode pegar o seu texto e deixar ele mega sucinto, enxugar o seu texto para que você fale só o necessário, só o essencial e o resto seja contado com a imagem ou com subtexto, né? Você não precisa falar tudo no seu texto, né? Você tem pouco espaço, o balão é pequenininho. Se você ficar botando um monte de texto, vai ficar aqueles bife de texto enorme que vai tampar o desenho. A gente não quer isso, né? Ninguém quer isso. Até porque isso atrapalha o ritmo narrativo. Então, tente ser sintético. Conte só o que precisa ser contado. Se tem alguma coisa que pode ser contada por desenho, conta por desenho. Outra dica que ele dá também é quanto à revisão, né? De novo, revisão. Porque às vezes a gente está escrevendo e a gente esquece de ajustar os tempos verbais. E assim, isso não é um bicho de 7 cabeças, tá, gente? É o mínimo de conjugação verbal, tá? É só você falar no mesmo tempo. Então, se eu tô falando no presente, eu falo sempre no presente. Se eu tô falando no passado, eu falo sempre no passado, né? Então, saiba entender como que as pessoas falam no mundo real, né? Ouça pessoas falando, ouça diálogos e tente entender como as pessoas falam para você reproduzir isso direitinho no seu quadrinho. Palavras repetidas também são complicadas, né? Então, assim, evite repetir palavras para evitar falar as mesmas palavras sempre, tá? Não é tão difícil assim, gente, é só um pouquinho de prática, beleza? E por fim, que eu acho que a dica que ele deu, que é mais valiosa, ao meu ver, pelo menos, e que mais condiz com o que eu li no livro do Maqui, e mais condiz com o que eu faço também, né? Que é o lance de ser preciso. A gente precisa mesmo ser sintético, a gente tem pouco espaço. Se existe uma palavra certa para aquela ação, usa aquela palavra, entendeu? Então, aumente seu vocabulário. Isso vale para quadrinho, vale para literatura, vale para qualquer tipo de escrita. Tenha um vocabulário grande para você poder usar palavras precisas para cada coisa. Palavras precisas vão criar uma história mais rica, entendeu? É mais interessante você ler um quadrinho que tem mais palavras, né? Não mais palavras de quantidade, mas mais palavras de variedade. E essa variedade de palavras vai te ajudar nas outras dicas também, né? Porque com mais palavras disponíveis no seu repertório, você vai repetir menos, você vai rimar menos, você vai cair menos em todas as outras situações que a gente falou anteriormente. Enfim, é isso. Recomendo fortemente vocês seguirem o André Diniz no Instagram, no Twitter, enfim, sigam ele,
leiam o que ele faz, porque ele é muito bom, tá? E assim, esse vídeo é quase que uma homenagem ao que ele fez, porque assim, eu queria fazer esse vídeo, mas como já foi feito muito bem, não faz sentido eu fazer de novo. Então, cara, vejam o que ele fez, entendeu? Aqui tá embaixo tá o link para essas imagens que ele colocou, que são muito boas, né? E leiam o Maqui também. Então, o Diálogo do Maqui tá na descrição também, o link para vocês comprarem na Amazon. É um livro muito bom mesmo. E entendam que escrever bons diálogos é essencial para escrever um bom quadrinho, tá? Então, pensem nisso, estudem isso e, em geral, estudem, né? Quanto mais vocês estudam, melhor vocês vão estar fazendo qualquer coisa da vida de vocês. Então, é isso, tá? Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa de internet todo mundo já sabe. Não se esqueçam de ir no meu site aqui embaixo para olhar as matrículas dos meus cursos, para ser meus alunos. E nos vemos no próximo vídeo, beleza? Aquele abraço. Valeu!